fechar nessa que eu consigo ver todo mundo. Olá a todos e a todas que estão chegando junto nessa segunda edição do Toró de Palpite. O Toró de Palpite é um projeto da Escola de Humanas que tem como principal motivação e motivo e finalidade de prestar divulgação científica, né, dentro da área de humanas, mas considerando que a área de humanas é uma área essencialmente transversal. Então, a transversalidade, a transdisciplinaridade é o eixo no qual a gente vai surfando por aqui, beleza? Então, a gente teve o nosso primeiro Toró de Palpite, em que a gente recebeu pesquisadoras e pesquisadores de diversas frontes, de diversas frentes, né, diversas áreas de atuação, para poder compartilhar um pouco de suas pesquisas em andamento, né? A metodologia por trás, a ideia por trás do Toró de Palpite, que na verdade é uma aproximação, né, da palavra do estrangeirismo brainstorm. A gente quis fazer uma coisa mais brasileira, né? Já tem até uma banda, tem até um grupo lá em Brasília chamado Toró de Palpite, né? Um grupo de instrumental, de choro, de samba e música brasileira. E Toró de Palpite é esse nome que eu acho bonitíssimo, entendeu? Para a gente poder brincar. Então, a ideia do Toró de Palpite é essa, a gente poder melhorar um pouco o fluxo de ideias dos próprios pesquisadores, de vocês, que são convidadas nossas, a Gabi de Almeida, Fernando Strong, que podem, ao falar de suas próprias pesquisas, de seus próprios projetos, podem ajudar isso a fluir um pouco melhor, né, as ideias que estão por trás disso, né? E a quem está nos escutando e participando dessa videoconferência conosco, vão poder, em breve, né, logo ao final das falas, contribuir com perguntas, vão poder contribuir com ideias, propostas, enfim, com problematizações, tudo aquilo que nós acadêmicos e acadêmicas, né, queremos, né? São as problematizações que são muito bem-vindas para quem está em fase de pesquisa, né? Fala, Urupá, beleza, meu caro? Como é que você vai? Gente, nesta edição... Tá ouvindo legal? Nesta edição, então, a gente vai fazer um Toró de Palpite que veio a calhar de ser uma atividade que vai reunir duas pesquisas sobre um mesmo guarda-chuva. Nesse caso, são as famosas fake news, né? O fenômeno das fake news, só que, como a gente fala na própria academia, não existe uma mesma pesquisa. Então, obviamente, nesse caso, teremos duas pesquisas que são absolutamente particulares, né? Afinal de contas, depende também do próprio pesquisador e da própria pesquisadora que está à frente da pesquisa. Mas a gente vai ter duas abordagens bem interessantes para a gente discutir fake news de um ponto de vista desse momento, né, da pós-modernidade, que está trazendo umas novas situações, umas novas problemáticas para o nosso ser e estar no mundo, né, para ser um pouco heideggeriano aqui. Mas a gente tem, então, a Gabriela de Almeida e Fernando Strong. Eu já vou pedir para que cada um se apresente, a Gabi se apresente, o Fernando também. E nessa primeira rodada, a gente faz só uma apresentação. Vocês podem fazer uma apresentação pessoal, de carreira, né? Só dando mais ou menos um contexto sobre a pesquisa. E depois a gente fala um pouco mais profundamente sobre as pesquisas em andamento de cada um, né? Então, a Gabi vai trazer um olhar da fake news, né, principalmente seu impacto na população negra e periférica. Se eu estou falando alguma coisa errada, vocês vão me corrigir depois. E o Fernando, que tem esse background aí da filosofia e hoje está dentro aí da comunicação, sendo jornalista também e tudo mais, vai também problematizar, vai trazer um papo aí sobre pós-verdade. Então, vamos juntar isso tudo nesse caldeirão, vamos compartilhar essas ideias e vamos oxigenar um pouco, né, essas pesquisas aí que vocês estão fazendo nesse momento, né? Então, eu vou começar pela Gabi. Gabi, saudade de tu e seja bem-vinda aqui à Escola de Humanas. Você tem o microfone. Obrigada, Lobão, pelo convite. Agradeço por estar aqui entre vocês. Fernando, é muito bom estar contigo também. Acho que oxigenar, né, as ideias, a gente poder trocar nossas pesquisas é muito bem-vindo.
O próprio Urupá me convidou para um bate-papo no Intervosa, estive com eles 2 vezes e também foi muito rico. A gente está sempre em um processo de aprendizado coletivo, né, que eu acho que é a riqueza maior. Essa construção, ela é coletiva, né? Falar um pouquinho da minha carreira: eu sou jornalista de formação e trabalhei durante muitos anos no jornalismo cultural, depois para o jornalismo gastronômico, onde eu esbarrei com o Lobão, e a gente teve uma trajetória muito bacana juntos, e aí me mantive durante um tempo nessa área. E durante esse período, já na minha última experiência em redação, que foi no Metrópolis, como subeditora, lá eu comecei a mergulhar mais nas pautas voltadas para os direitos humanos, que era uma área que eu sempre tive uma vontade maior de trabalhar. E lá eu tinha uma liberdade, inclusive eu conseguia ter uma equipe que eu conseguiria coordenar para trabalhos especiais, então foi legal, uma experiência muito boa. E eu fiz também nesse período também uma especialização na UNB em gestão de políticas públicas de gênero e raça, que aí foi muito interessante também, porque foi outra explosão de ideias e, enfim, foi muito determinante, assim. E aí minha experiência no Metrópolis, eu decidi que eu iria me dedicar para os direitos humanos. E aí, como eu falo, eu resetei minha carreira, saí de redação, comecei a estudar para o mestrado, entrei no mestrado em Direitos Humanos e Cidadania UNB, o PPGDH, que é um mestrado que tem um acolhimento enorme para diferentes pautas, assim, assuntos. Pauta, olha aí o costume, né, da profissão, mas a gente pensar sobre diferentes trocas de pesquisas, e como é um programa multidisciplinar, então a gente tem alunos que são da comunicação, a gente tem do direito, tem ciências políticas, enfim, de todas as áreas de ensino e de pesquisa possíveis. E é incrível, assim, foi um mergulho no universo que a gente tem, por exemplo, na minha turma, eu pesquiso desinformação e violência, mas eu tenho um colega que está pesquisando sobre o acesso à população LGBT à saúde, como é esse acesso, enfim, diferentes formas de tratamento, enfim. A gente tem uma pesquisa muito importante também de um outro colega, que é também sobre população LGBT, mas é pensando nas violências, né, no que eles chamam de filicídio, né, que são pais que matam filhos por serem homossexuais. É uma pesquisa super, super importante, assim, é um tema que, na verdade, eu desconhecia. E aí, então, a gente tem um mergulho, assim, em esferas que a gente não costuma, muitas vezes, estar, né? Então, nesse mestrado, eu entrei em 2018, na reta final, faço uma pesquisa sobre fake news, usando, né, o termo mais popular, que a gente não costuma muito dar, mas, assim, é bom para as pessoas terem uma noção, mais ou menos, do que a gente fala. E eu pesquiso especialmente como as fake news, as violências que elas podem ocasionar nas vítimas dessas mentiras e nos seus familiares, né? Pensando nas consequências, que a gente tem que falar um pouco sobre responsabilidade, né? Consequências dessas mentiras na vida real, física, financeira e também psicológica. Especialmente eu falo sobre as violências que a família da Marielle Franco vem sofrendo durante esses anos, com violências sofridas a partir com argumentos baseados nessas fake news que foram criadas sobre ela, entendendo que muitas pessoas elas se utilizam desses posts mentirosos para poder se valer, enfim, esses processos de linchamento que a gente tem acompanhado, né, de xingamento, ameaça, o discurso de ódio cada vez mais elevado. Então é sobre isso que eu reflito um pouco. E atualmente eu pesquiso também. E aí nisso, eu vou falar um pouquinho depois sobre a minha pesquisa, porque tem outros caminhos que ela foi entrando, mas é basicamente isso. Hoje eu trabalho no Redes Cordiais, que é um projeto de educação midiática, onde a gente tem uma atuação muito, muito legal, assim, de um processo que surgiu para capacitar influenciadores a entender esse universo da desinformação, do discurso de ódio, enquanto pessoas que estão falando para muita gente, né? A gente tem essa função de que as pessoas entendam que todos nós somos influenciadores, né? Não é só a Anitta que tem milhões de seguidores, né? Todos nós temos essa capacidade de influenciar e de formar opiniões. Então a gente fala bastante sobre responsabilidade, mas a gente também tem essa capacitação que ela acontece em encontros presenciais, aconteciam, né? A gente está, enfim, não sei como é que vai ficar, mas 136 influenciadores já foram treinados, capacitados. A gente tem tipo, Paulo Oliveira, o vocalista do Jota Quest, enfim, Raul Santiago. E aí são encontros que são em cidades, por exemplo, teve em BH, em São Paulo, no Rio, Brasília, e são colocados
em um dia inteiro de workshop sobre essas temáticas, pessoas de diferentes locais, assim, influenciadores de áreas completamente distintas. Por exemplo, no da Paula Oliveira, teve Paula Oliveira com Raul Santiago, que é um líder comunitário, um cara foda. E então, assim, essas pessoas, inclusive, é interessante que criam conexões, que são conexões que se mantêm muitas vezes. A Paula e o Raul continuam em contato, continuam criando juntos, pessoas que talvez não se esbarrariam, né, numa situação normal. Então, a gente fala muito sobre isso, inclusive agora, esse processo do PL, das fake news, a gente viu muitos influenciadores dando pitaco, como se fosse algo muito simples, né? Se você é contra fake news, você tem que ser a favor do PL. Então, tipo, a gente falou, não, eles têm que entender o que está acontecendo. Então, a gente tentou puxar um pouco os influenciadores para refletir sobre os problemas do PL. Então, é importante a gente falar um pouco sobre isso. E esse projeto de educação midiática também, agora a gente está fazendo umas oficinas de combate à desinformação e discurso de ódio para agentes comunitários de saúde e também para lideranças comunitárias. São oficinas gratuitas online, estão acontecendo desde junho e vai acabar agora no final do mês. Faltam 2 estados, a gente fez lideranças do país, a gente fez Rio, São Paulo, ontem rolou Pernambuco, vai ter Amazonas e Pará, a gente pensou nos lugares mais afetados. E está sendo muito rico, porque a gente está tendo um contato com pessoas que estão na linha de frente, entendendo que essas pessoas são agentes da informação, que a gente chama, né? Então, informação segura e confiável pode salvar vidas. A gente leva para eles esse nosso conteúdo para que eles consigam passar para as pessoas com quem eles estão tendo contato, falar um pouco mais sobre isso. Então, é um pouco essa nossa área de atuação. É isso, gente. Bacana. Obrigadão, Gabi. E agora eu passo a palavra para o Fernando. Fernando, pode ficar à vontade. Bem, primeiro, obrigado, Lobão, pelo convite. Muito legal estar participando nesse momento de distanciamento físico, né? Participar dessas lives, dessas discussões, assim. Eu falo que é o que tem mais enriquecido a minha pesquisa, né? Conseguindo tem que organizar a cabeça quando a gente vai participar das lives e isso tem ajudado a avançar, né? Obrigado também, Gabi, pela companhia para a gente discutir. Bom saber de outras pessoas também próximas, sempre tá estudando em outra área, né? Porque daí enriquece ainda mais, sai um pouco desse nosso universo de ficar só pensando nas coisas da comunicação, né? Mas deixar esse cruzamento que a Escola de Humanas está propondo, né? Essa transdisciplinaridade, esses cruzamentos é muito enriquecedor, né? Bem, mas para falar um pouco sobre essa minha formação, como o Lobão disse, eu sou formado inicialmente em filosofia, depois comecei a trabalhar em um jornal e já emendei uma faculdade de filosofia com jornalismo. Mas segui sempre tive gostei dessa coisa da pesquisa, desse ambiente falo muito mais da filosofia, da pesquisa acadêmica, né? Então, na hora que eu acabei a graduação em filosofia, eu já pensava em fazer um mestrado, né? Desculpa, quando acabei a graduação em jornalismo, eu já pensava em fazer um mestrado em comunicação, seguir nessa área. Eu sou de São Paulo, do interior de São Paulo, de Bauru. Eu fiz a minha graduação em filosofia na Unesp, aqui em Marília, que é 100 quilômetros aqui não, né? Em Marília, que é pertinho da minha cidade natal. E depois eu fiz jornalismo na USC, aqui numa particular em Bauru. E meu mestrado atravessei boa parte do Cerrado, praticamente o Cerrado todo, porque o Cerrado começa aqui em Bauru e fui parar em Brasília, né? Onde conheci o Lobão, né, o Urubá e tantos outros colegas, que eu fui para o mestrado estudar outra coisa. Eu fui estudar jornalismo anarquista no começo do século XX. E depois, no doutorado, eu mudei de linha. Eu fui trabalhar com teorias da comunicação, né, na linha de teorias e tecnologias de comunicação, pensando a questão da teoria do meio, né, da Escola de Toronto, teoria do meio, ou Media Ecology, né, depende do nome que se dá, da linha, assim, qual que é o nome que trabalha. E eu entrei com um projeto diferente também. A Gabi disse que essa questão de mudar, né, os caminhos que vão tomando. Eu falei recentemente, nesse primeiro semestre, a minha tese, com outras leituras, ela foi ganhando ainda um outro aspecto, que eu acho que eu vou comentar mais para frente. Mas, inicialmente, quando eu entrei no doutorado, a minha ideia era trabalhar como as tecnologias, como os meios de comunicação, enquanto tecnologias mudam as relações de poder, né? Era uma coisa bem mais ampla.
Porque essa questão do poder, eu digo sempre que é o grande... Apesar das minhas pesquisas serem muito divergentes, às vezes o que eu fiz no meu TCC de jornalismo é o meu mestrado, e no doutorado pareceu uma coisa de cada área. Eu falo que, no fundo, o que eu quero entender? Como os meios de comunicação, qual é o poder dos meios de comunicação? Então, no meu TCC, eu trabalhei a questão da verdade no jornalismo, né? O conceito de verdade no jornalismo, juntando com a filosofia, a questão da verdade objetiva, do Comte, que o jornalismo ainda adota, apesar de certas críticas, mas ele ainda adota, em oposição a uma verdade sócio-histórica, né? De uma linha do Foucault e do Nietzsche que eu trabalhava. Quando eu fui trabalhar o jornalismo anarquista, eu queria saber por que os movimentos anarquistas sempre, a primeira coisa que o movimento anarquista faz normalmente é fundar um jornal, né? Divulgar só através de um meio de comunicação. Então, qual que é o poder de... Porque o movimento anarquista, o movimento de luta, de rua, de ação direta, via um jornal, uma revista, um jornal, como um meio de ação tão poderoso. E depois também essa relação de poder, só que com o passar do tempo no doutorado, eu caminhei para a questão das fake news. Eu fiquei dividido, mas ainda assim eu trabalho um pouco dessa questão da influência, do poder das tecnologias, dos meios de comunicação em reorganizar a sociedade, reestruturar. Qual é o poder dos meios de comunicação nessa reestruturação social, né? Então, sempre estou envolto nessas questões. E, por curiosidade, agora trabalhando, com o passar do tempo, eu fui deixando de usar o termo fake news, que eu usava como um conceito, e não usava pós-verdade. Recentemente eu passei a adotar, entender pós-verdade num outro sentido. Então eu me reaproximei daquele meu tema do TCC, de certa forma, né? Que era a questão da verdade no jornalismo. Eu falava, o mundo dá umas voltas muito loucas e a gente no final, a memória nunca esquece, tá? Aquela questão no inconsciente, no subconsciente ainda guiando os nossos trabalhos, né? Num grande projeto de pesquisa único, assim. Legal. Márcio, Fernando, muito obrigado por ter compartilhado. Bem, gente, a Gabi e o Fernando são os nossos, né, palestrantes aí, nossa pesquisadora e nosso pesquisador para fazer esse debate. Não seria nem necessariamente um debate, é mais uma conversa mesmo, um toró de palpite, como o nome diz. E agora que vocês deram uma olhada na biografia, perceberam que, de fato, o nosso propósito aqui é esse, da gente poder atravessar um pouco esses campos epistemológicos atrás de um enriquecimento da ciência, né, em nome da ciência. Bem, então, agora eu queria entender um pouco mais das pesquisas, né? Eu acho que vocês também que estão acompanhando também gostariam. Então, a gente pode fazer mais uma rodada aí com a Gabi, entrando um pouco mais sobre o que é o seu mestrado e o que você está pesquisando agora. Talvez falar, se você quiser, de algum entrave que você está encontrando, ou então de algum achado que você acha interessante compartilhar. Mesma coisa, Fernando. Vamos fazer de novo esse bate-bola e aí depois a gente pode abrir aí para participação de todo mundo. Vai lá, Gabi. Oi, então, essa pandemia ela trouxe uma reestruturação, né, de como essa pesquisa vai acontecer, porque ela, grande parte dela vai ser de entrevistas com os familiares da Marielle, né? Eu estive no Rio ano passado, conversei com eles pessoalmente, e aí a gente chegou no acordo de que eu iria voltar e ter uma conversa e tudo mais, para eles dividirem comigo esses episódios. Também é uma pesquisa muito baseada na história oral, né? A gente é uma pesquisa que tem uma força muito grande na oralidade, então que essas pessoas contem suas trajetórias, quem elas são, de onde vêm, como a violência tem percorrido o caminhar delas, entendendo que são é uma família negra periférica do Rio de Janeiro. Então eu estaria lá com eles conversando sobre tudo isso, e aí não aconteceu, a pandemia veio, atropelou tudo. Então eu estou fazendo essas conversas via internet, assim, né, Skype, essas coisas. Então é diferente, assim, né? A gente não tem o que o encontro, aquele tete-a-tete faz diferença, assim, né? Então tudo bem que eu já tenho a gente criou uma intimidade, tanto que a gente conversa, por exemplo, eu com a irmã, por exemplo, com a Aniele. Então a gente conseguiu ter uma ótima conversa via Skype mesmo, mas, por exemplo, eu estou tendo uma dificuldade enorme em falar com os pais, porque são pessoas que eles têm até um domínio tecnológico, mas é mais complicado, assim. Então,
um encontro pessoal já teria acontecido há mais tempo. A gente, enfim, estou revendo algumas coisas que a gente talvez eu tenha que mudar, mas eu ainda estou tentando insistir no meu plano original. Original, assim, né? A minha pesquisa, ela mudou um pouco, porque quando eu entrei eu queria abraçar o mundo, né? Eu queria falar sobre como... na verdade, eu entrei com um projeto que falava muito sobre como as fake news são especialmente prejudiciais para os direitos humanos, né? Entendendo que as pautas são criadas tantas mentiras sobre minorias políticas, que a gente fala, que evita, inclusive, que nossas pautas avancem no Congresso. Assim. Então, a gente tem prejuízos, inclusive, em políticas que podem vir a ser positivas para nós. Então, entrei primeiro eu ia falar mais ou menos um pouco sobre isso, depois eu entrei já com processos de violência e fake news, falando das pessoas que estão sofrendo violência a partir dessas mentiras. Aí eu entrei Jean Willis, enfim, foi morar fora, porque essa fake news dele sobre pedofilia, ela é tão forte que ele, de fato, as pessoas acreditam até hoje e não perdoam e querem matá-lo, enfim. E aí ia ter Massa Tiburi, ia ter pessoas... Enfim, eu tinha feito uma lista, fazer um negócio enorme, e aí a orientadora falou, querida, calma, isso aqui não é doutorado. Talvez nem no doutorado você conseguisse abrir tanto e fazer algo tão complexo, assim, que envolvesse tantas camadas. E aí eu foquei na família da Marielle, a partir de um momento em que eu estive num encontro no Congresso, era uma fala da Manuela Dávila sobre fake news. Ela estava, eu não lembro exatamente qual foi o encontro, mas era alguma comissão. E aí ela falando sobre... Foi a primeira vez que eu tive contato com as violências que elas estavam sofrendo. E aí, tem pessoas que estão urinando no túmulo da Marielle. E aí foi quando falou que a irmã dela foi cuspida no rosto, com a filha no colo, a sobrinha da Marielle. Não, aí eu comecei a ter... Foi o primeiro contato que eu tive com o que estava acontecendo com a família da Marielle. E aí, a partir daí, eu comecei a ir atrás dessas histórias, como boa jornalista, fuçar um pouco mais sobre o que estava acontecendo de fato. É isso, a gente não se distingue, né? A gente, o pessoal acha que você vira acadêmico, você não é mais jornalista. Eu acho que não tem como a gente separar, né? Essa nossa veia de pesquisador. A gente é naturalmente um pesquisador, né? Nós jornalistas. Então, eu mantive isso, fui atrás das histórias, aí fui descobrindo mais, conversei com a irmã da Marielle. Ela lançou um livro chamado Cartas para Marielle, que são cartas que a família escreveu após a morte dela, como se fossem para ela. E aí foi meu primeiro contato também com ele, aproximação. Eu fui no Rio para o lançamento desse livro. Aí foi um momento muito legal também, porque é importante a gente ter, quando a gente vai falar sobre dor, algo tão delicado, a gente tem que ter um cuidado com a aproximação e com aquelas histórias, né? Entendendo que também, inclusive, o que vai ser dito, o que eu vou colocar no meu trabalho, pode ter consequências para essas pessoas. Então, eu tenho muito cuidado, inclusive, com as perguntas que faço, para que não exponha ninguém, para que eu não coloque ninguém em risco. Vocês estão me escutando? Acho que deu uma travada. Tá escutando? Estou ouvindo bem, Gabi. Tá. E, por exemplo, porque eu bem, tenho muitos questionamentos. São muitos questionamentos. Por exemplo, na entrevista com a Aniele, por exemplo, ela comentou que foi um achado, né, recente, que a gente teve uma troca, por exemplo, quando eu fui analisar esses boatos que foram surgindo sobre a Marielle, inclusive o próprio Pablo Hortelado, o pesquisador fala muito sobre que, na verdade, eram boatos, né, inicialmente, se tornaram o que a gente chama de notícias falsas, quando pessoas públicas, agentes do Estado, deram aqueles boatos do status de verdade, né? Então a gente tem a Marília, né, a desembargadora, a gente tem o Alberto Fraga, pessoas que falaram, olha lá, morreu mulher de bandido, não sei o quê. Então, quando essas pessoas passaram a postar aquilo, enfim, postando como verdade, aquilo de fato tomou um status, né, de verdade. Então, acho que até queria falar com você, Fernando, sobre isso, depois sobre essa ideia da verdade. Eu acho que a gente pode trocar umas figurinhas, porque ainda estou elaborando isso melhor, mas, enfim, eu acho que... E aí ela fala muito sobre... No começo do ano, saiu um documentário sobre o caso da Marielle na Globoplay, e a Aniele falou que depois desse documentário, ela recebeu mensagens de pessoas pedindo desculpa, tipo 3, 4, 5 pessoas pedindo desculpa, sabe, acho que mais, inclusive,
porque falaram, olha, eu fui uma dessas pessoas que acreditou de fato nessas mentiras, eu compartilhei, eu criei um estereótipo, eu criei uma imagem da Marielle a partir dessas fake news. Então, assim, foram duas surpresas da Aniele. Primeiro, a gente acha que dificilmente alguém vai voltar atrás, né? Alguém vai reconhecer, porque é algo que mexe muito com a vaidade, mexe com várias questões, né? Você reconhecer que você é uma pessoa que vamos dizer assim, que ajudou nesse processo de dor, de violência, né? Então, primeiro, ela não imaginava que tanta gente veria o documentário, e nem que essas pessoas iriam atrás para pedir desculpa, de fato, assim, a reconhecer. Então, isso foi muito importante. E nessa conversa que eu tive com ela também, a gente pensou, por exemplo, porque a Marielle morreu no dia 14, mas a família só soube das mentiras no dia 17. Eles demoraram um pouco para entender, então, para saber o que estava acontecendo. E aí só que a gente que está pesquisando e vendo todo esse material, as mentiras que foram criadas sobre a Marielle, as montagens, enfim, foram feitas horas depois, assim, foram feitas não, né? Elas circularam e chegaram às pessoas horas depois, foram feitas antes. Então a gente questiona, inclusive, se quem fez quem planejou esse crime que está há tanto tempo assim, né, sendo investigado e sem a gente conseguir de fato entender quem é o mandante, foi tão bem articulado que talvez seja um crime que talvez tenha sido arquitetado nesse nível, assim, até essa rede de mentiras, para poder criar essa imagem da Marielle como alguém que merecia morrer. Então, foi um pensamento que a gente chegou juntos, a gente falou, inclusive, sobre milícia, como a milícia pode ter criado esse material, mas, por exemplo, é um tema que eu falar botar lá que a Aniele está falando isso, pode colocar a vida dela em risco, essa questão da milícia. Então, são são coisas muito delicadas que a gente tem que entender, que a gente está falando sobre pessoas, enfim, que estão na luta, que podem eu entendo que essa minha pesquisa ela tem uma carga de denúncia enorme. Inclusive eu apresentei ela num congresso em Portugal no passado, em Aveiro, e foi muito interessante porque muitas pessoas vieram me procurar porque não tinham muita noção, inclusive porque lá o WhatsApp, por exemplo, é utilizado de uma forma completamente diferente da nossa, assim, eles não têm esses grupão, assim, de milhares não, mas de várias pessoas que não se conhecem, que estão ali a gente tem grupo de gente que fica imitando moto, grupo de tudo, né? Eles não têm esse tipo de coisa, eles ficaram até rindo quando eu falei o negócio da moto, assim, do avião. Então, assim, para eles é uma coisa muito privada, de fato, assim, eles não consideram tipo, nenhuma rede social no sentido de você criar muitos elos, assim, é tipo aquela coisa muito de família, amigos, tal. Então, o lance lá foi muito mais Facebook. Então, a gente também tem um problema com o Facebook, óbvio que a gente tem, mas a gente tem vários processos que estão correndo paralelo, né? E aí, então, eu estou nessa pesquisa falando sobre as violências, entendendo essas consequências. E aí eu entrei e a gente falando sobre multidisciplinaridade, eu faço. Ixi. Ah, tá. Apareceu uma mensagem aqui. E aí, entendendo que é uma pesquisa que envolve as mais diversas áreas, assim, é um campo que vai para a sociologia, que vai para a própria comunicação. E ano passado eu participei de uma disciplina na comunicação, que foi uma disciplina importantíssima de eu ter participado, que foi com o Marcos, inclusive, da professora Cristiana Freitas, que foi Internet, Política e Poder, que aí minha cabeça também fez abriu assim para várias questões. E aí, a partir dali, por exemplo, eu comecei a pensar muito mais sobre algoritmo e pensando muito mais sobre como as plataformas elas têm uma responsabilidade muito grande, e enfim, pensar em milhões de coisas. Essa minha participação também gerou um interesse em pensar em racismo algorítmico, e eu estava elaborando algumas coisas nesse sentido, entendendo como essa construção de mentiras, como as plataformas, como o algoritmo, tudo isso também são elementos que estão tendo uma força que está sendo muito contra, né, a população negra, especialmente. A gente tem que pensar sobre reconhecimento facial, é algo que eu tenho refletido muito, pessoas estão sendo presas por reconhecimento facial. Pensar que esses algoritmos a tecnologia não é neutra, né? Então a gente tem que pensar sobre quem está colocando essas informações nessas bases de dados que estão, enfim, prendendo pessoas e fazendo processos de justiça, né? Tomando o lugar de pessoas que, enfim, tomam decisões que são extremamente impactantes na vida das pessoas.
E aí, a partir disso, também eu fui para o Canadá participar de um evento que não apresentei meu trabalho, eu só fui como ouvinte, que foi muito legal, um projeto, inclusive, que eu acho legal, que um dos lugares onde eu mais tenho acesso, trocas acadêmicas, tem sido no Twitter. Lá eu tenho seguido muitos pesquisadores, eu aprendo muito, vejo muitas coisas, a gente tem umas trocas, e foi lá que eu vi um processo seletivo que era um editalzinho para uma bolsa não, era uma chamada para pesquisadores negros que estivessem pesquisando tecnologia para participar, e aí era isso. O Neurips, que é o maior congresso de inteligência artificial do mundo, e eles têm as empresas IBM, Microsoft, eles estão interessados em entender como a tecnologia deles tem afetado minorias políticas de forma... Como isso tem acontecido, a gente está tendo esse debate, eles estão sendo duramente atacados, então eles criaram umas bolsas para poder levar pessoas é isso, porque se deixasse, o congresso ia ser um congresso majoritariamente como branco, heterossexual, classe média, média alta. Se você vê lá, tinha umas 6 mil pessoas, era um congresso enorme. Era assim, um mar de gente branca. Então, assim, é legal que tenham esses workshops que discutem outros temas de tecnologia, e mulher, e LGBT, e raça. Então, por exemplo, o workshop que a gente participou, foram apresentados vários projetos que levavam em conta a raça na tecnologia, então foi um processo muito interessante, que também me trouxe várias coisas para eu pensar. Então, atualmente, o que eu tenho pesquisado, e que também cabe com a minha pesquisa da Marielle, a gente está fazendo um levantamento sobre os casos de jovens negros que foram, pessoas negras que foram mortas, negras e periféricas, que morreram em decorrência de violência policial, em ações policiais. E aí, desse levantamento, a gente chegou a algumas coisas em comum, que além dessas pessoas serem tidas essas mortes violentas, elas também foram, a gente chama de dupla morte, né? Que é uma morte simbólica também, porque as pessoas também foram vítimas de fake news no intuito de criminalizá-las, assim. Então, a gente tem o caso do João Pedro, que morreu mês passado, em casa, e aí já criaram um vídeo que não é ele, mas colocam como se fosse, com arma na mão, ligando ao tráfico de drogas. Aí a mensagem que circula é: o anjinho que passou no Fantástico, olha o anjinho de vocês. Então, tipo, é sempre esse tom, né, de deboche. E então o João Pedro, ele é alvo. A gente tem a história da Luara de Paraisópolis, ela morreu pisoteada naquela ação policial do baile funk que aconteceu no final do ano passado. Ela é um dos nove jovens mortos, e ela também teve a sua imagem atribuída a uma pessoa que é ligada ao tráfico de drogas. Não tem nada a ver, não é ela, o rosto é outra pessoa, é uma mulher que tem uma tatuagem de uma facção na perna, e aí falaram que era ela. A gente tem o caso do Marcos Vinícius da Maré, que estava indo para a escola, e aí ele morreu assassinado também, levou um tiro, enfim. O caso dele foi bem emblemático, porque o Marcos Vinícius, ele falou antes de morrer: mamãe, eles não viram que eu estava de uniforme. E eu não sei se vocês repararam, tipo, várias vezes a mãe dele foi na televisão para denunciar o caso, ela levava a camiseta dele suja de sangue, né? Então foi um caso que repercutiu muito. E com a Bruna, inclusive, eu falo sobre os efeitos psicológicos das fake news, né? Porque a Bruna, a mãe dele, ela não pôde nem enterrar ele, não teve direito ao luto, né? Porque ela já teve que lutar para poder limpar a memória do filho, porque o que contam, o que ela falou, é que ela saiu o filho, enfim, levou o tiro. Ela levou para o hospital, enquanto ele estava em cirurgia, inclusive ele já estava morto, mas ela não sabia ainda. Ela foi em casa buscar roupa para ele. Quando ela foi em casa, uma vizinha falou: Bruna, você viu isso aqui? E aí já eram as mensagens, assim, conteúdo falso que estava sendo divulgado, montagem com ele. E aí ela já teve que começar a desmentir enquanto ela estava nesse processo de nem saber que o filho estava morto ainda, sabe? Então ela chegou no hospital, imagina a cabeça dessa mãe, sabe? E ela fala bastante sobre isso em entrevista, né? Como isso afetou ela. E, enfim, o Evaldo, o músico que teve o carro alvejado, com mais de 80 tiros pelo exército, ele também fizeram uma construção de diversas mentiras sobre ele. Agora travou um pouco para mim, Gabi. Alô, vocês estão escutando bem, gente? Eu culpabilizou sido alvo desses tiros quanto ele merecesse.
E aí... Minha conexão está meio instável aqui. Não, beleza. A minha também, porque entender que a população negra tem sido alvo e entendendo também que isso tem sido uma crescente e pensando em estratégias para a população negra se defender disso também, né? Então, o que eu tenho mais trabalhado é que a população negra periférica entenda o que de fato é esse fenômeno da desinformação, o que a gente chama de desordem informacional, o máximo que a gente puder falar sobre isso com essas pessoas para que elas entendam e se blindem e como denunciar e como, enfim, e também falar para a sociedade como você é responsável enquanto você, toda vez que você compartilha um post de alguém, e a gente fala sobre injúria, difamação e calúnia também, entendendo que as pessoas têm que saber quais são as punições, as possíveis punições, entender a responsabilidade de cada um. Então, acho que basicamente eu tenho falado muito sobre isso e também entendendo sobre as fake news. Elas afetam a população periférica não só nessas construções de indivíduos, né? A gente também tem que pensar sobre como as políticas públicas também têm sido alvo constante. A gente tem, por exemplo, inúmeras fake news sobre o auxílio emergencial que estão surgindo e que causam duas situações diferentes. Assim. A primeira é um pânico e um caos, porque surgem mentiras tipo assim, idoso não vai ter mais direito, ou mulher que mora, sei lá, inventam milhares de construções que deixam as pessoas perdidas e isso dificulta o acesso, né, a essas, uma medida que ela é de ajuda e de emergência, né, como o próprio nome diz, então quem precisa, de fato, tá numa escala de urgência. E aí outras políticas também têm sido duramente destacadas, a Bolsa Família também, a gente tem construções sobre isso. O auxílio emergencial, além de terem essas narrativas que falam sobre confusas, que falam sobre uma possível um auxílio que pode vir a acabar, tal, também tem construções falando sobre pessoas que estão enriquecendo com auxílio, coisas que induzem a um pensamento que a população pode vir a ter de que é uma política que não precisa existir, sabe? Então, que a gente tem que pensar um pouco sobre as várias formas como isso pode afetar as pessoas, né? Os golpes estão crescendo de uma forma absurda, roubando dados, inclusive dados que podem vir a prejudicar o saque do auxílio. Então, a gente tem visto, por exemplo, um cruzamento tem um golpe que está circulando muito no WhatsApp do prato cheio, que é um link que você preenche o link, preenche um formulário para garantir uma cesta básica, vai chegar uma cesta básica na sua casa. Quem preenche, cara, quem precisa de uma cesta básica, porque tá de fato num processo de desespero, assim, tá numa situação muito difícil. Então, as pessoas preenchem esse site que ele realmente simula um site do governo federal, você acredita de fato que ele é, e aí elas colocam todos os dados, colocam o nome da mãe, colocam CPF, enfim, colocam dados que são dados sensíveis e são dados geralmente de checagem para quando você vai entrar no aplicativo da Caixa. Eles perguntam o nome da mãe, né? Então, enfim, tem sido uma forma que estão utilizando para poder roubar os dados das pessoas e fazer com que muitas delas percam. Um dado que está acontecendo essa semana, um golpe que está acontecendo essa semana, é o do FGTS, porque foi liberado o saque, e aí eles criaram um link também para roubar a galera. Então, tipo assim, quando a gente pensa em processo desinformacional, né, desinformação, e estratégias de como fazer com que os impactos sejam menos, não tem nem como falar assim, mas a gente menos piores, talvez, assim, quando a gente pode fazer não com falta, que as pessoas... não falta exemplo, né, Gabi? Exatamente. Então, a gente tenta falar muito sobre influxo informacional, né? Tentar que as pessoas tenham acesso à informação, acesso à internet, entender que acesso a direito à informação, direito à comunicação são direitos humanos, né? Então, as pessoas precisam ter acesso, precisam conhecer esses assuntos, dominar esses termos, esses assuntos para poder se blindarem também, né? Então, acho que é basicamente isso. Legal, legal. Obrigado, Gabi. Assim, é incrível essa pesquisa. Vai te dar muito trabalho, né? Já deve estar te dando muito trabalho. Mas é muito legal você ter trazido a questão da verdade, que é o que o Fernando vai, imagino, falar um pouco mais agora, né? E como as duas coisas estão ligadas, assim, 100%, né? Porque a rede de mentiras ela por si só, o próprio fenômeno, né? Dessa desinformação, essa desorganização planejada de informação, esse próprio fenômeno é uma epidemia, né? Uma pandemia que a gente está lutando já também, né?
Então, Fernando, dá uma contribuição para o debate, mas pode puxar a sardinha aí para a tua pesquisa, para você também falar um pouco sobre o que você está, onde você está chegando. Essa questão da verdade foi algo dessa ideia, né, de verdade, do uso do pós-verdade, foi algo que eu já falei rapidamente. Desde o início eu me afastei bastante, assim, porque eu acho que a definição mais utilizada, assim, que a gente vê, seja em trabalhos acadêmicos, seja no dia a dia, a definição de pós-verdade que a gente tem é aquela do dicionário Oxford, né, de 2016, quando o dicionário Oxford escolheu pós-verdade como a palavra do ano, e ele definiu pós-verdade como, vou lembrar de cabeça, mas é algo no sentido de quando os fatos não são tão importantes na constituição da verdade, mas é o que tem maior peso é a emoção. A emoção. É emoção e mais alguma coisa. Deixa eu ver se eu tenho. Eu acho que eu tenho ele separado aqui. Deixa eu. Minhas anotações. Ele fala que pós-verdade é relativo ou denota circunstâncias na qual o fato objetivo é menos influente em formar a opinião pública do que o apelo à emoção e as crenças pessoais. Desculpa. E o foco normalmente que a gente vê nessa questão da pós-verdade é essa ideia, principalmente da emoção, mas também essa ideia de crença pessoal me afastava um pouco, assim, porque eu acho que eu não vi esse problema do pessoal. Eu acho que a ideia o problema das fake news, o problema da pós-verdade como um todo, né, não é a crença pessoal. O que eu acredito enquanto sujeito, né? Eu acreditar naquela notícia ou não, mas é o efeito social que é importante. Porque, principalmente por isso que eu usava o termo fake news antes, né? Uso ainda fake news e não notícia falsa, a tradução, justamente para marcar uma diferença. Porque boato sempre existiu. Tem algumas pesquisas que você vê de história, vai falar sobre história das fake news, se fala, o boato tem uma autora, que ela tem um capítulo publicado sobre histórias da fake news, ela fala assim, o primeiro fake news começa com boato. Desde que o ser humano fala, se comunica, tem os boatos. Mas normalmente a gente encontra as referências, a principal referência a mais antiga, assim, é no Império Romano. Eu acho que quando o Marco Aurélio ele publica, ele manda fazer umas moedas com o nome dele, como se ele fosse imperador. Com umas mensagens, na verdade, no momento de disputa política entre o Marco Aurélio e um outro, logo depois da morte do Júlio César, né? E depois a gente vai achando outros exemplos, o Pasquim, os canards, né, os jornais, né, logo depois ali já da invenção da imprensa. Mas é bastante complicado, porque o que fazia a diferença? A gente tem, pelo menos aí 500 anos de notícias falsas sendo publicadas. Qual que é a diferença? Aquele caso famoso do George Orwell, que é bastante contestado também, né, que ele dramatizou a Guerra dos Mundos e as pessoas acreditaram. Qual que é a diferença disso para o que tem hoje? Eu falo que a diferença é que o George Orwell, ali na cidade que ele estava transmitindo, horas depois já tinha passado o efeito social. As pessoas foram até a rádio, aí descobriram que era só um drama, então não era nada, a gente foi feito de boa, voltou para casa e não acreditou mais naquilo, né? A diferença das fake news, e por isso que eu vejo uma relevância, por isso que eu aponto uma diferença, é uma permanência social. Se a gente for falar até hoje de kit gay, as pessoas acreditam. As pessoas até hoje acreditam que a Marielle já desmentiu há 2, 3 anos, e a gente sabe que não adianta os sites de notícia desmentir, que as pessoas publicar que é mentira, que continua acreditando naquilo. Então, eu acho que a minha preocupação foi sempre falando, não, mas tem um efeito social, que essa definição de pós-verdade acabou me afastando. Mas depois, refletindo sobre o tema, na verdade, eu comecei a pensar a pós-verdade fora desse sentido pessoal, mas justamente no sentido mais de uma verdade, o papel da verdade como uma construção sócio-histórica. Essa questão dos fatos objetivos é algo que a ciência moderna, a filosofia, assim, já superou superou não, né? Mas
se começou a problematizar na virada do século XIX para o século XX. Então, a gente já sabe que essa ideia de objetividade é bastante problemática para estar numa definição, né? Os fatos objetivos. Mas a gente sabe que essa ideia de fatos objetivos é bastante complicado. Então, para que eu fui? Para que lado que eu fui na minha pesquisa, né? Inicialmente, eu trabalhava já com o conceito de atualidade midiática do Martino, do meu orientador, juntando com a ideia de fluxo de informação do Joshua Meyrowitz, que é um pesquisador estadunidense que trabalha a teoria do meio, né? Ele desenvolve a partir do pensamento do McLuhan essa ideia de fluxo de informação e da criação de grupos sociais, da modificação. Ele junta meios de comunicação, ele traz a ideia dos meios de comunicação para a teoria do Irving Goffman, né, falando que os meios de comunicação criam esses ambientes sociais onde a gente troca informação e forma os papéis sociais, né? A gente atua a partir da percepção que os meios de comunicação trazem para a gente sobre o mundo. Então, eu já estava casando desde o começo do momento que eu comecei a trabalhar fake news, esses dois conceitos, né? Eu entendo, o Martino tentar explicar bem rapidamente, mas a atualidade midiática seria o espaço, aquele monte de informação que os meios de comunicação trazem para a gente e que a gente capta as informações para atuar no mundo. Então, eu, enquanto pai, onde eu aprendo a ser pai? Eu aprendo a ser pai também no ambiente familiar, né, no ambiente fora dos meios de comunicação, mas principalmente pelos meios de matérias jornalísticas que eu leio, mas também no que eu vejo no Instagram, nas novelas, nos filmes, na série hoje, né, mais do que novela e filme. O que é ser pai? É ali que eu estou aprendendo. Então, todas essas informações de atualidade midiática. E quando eu vou ser professor, pesquisador, qualquer dos papéis sociais que eu assumo no meu dia a dia, eu vou buscar as informações para saber como eu devo agir dentro dessa atualidade midiática. Ou mesmo o consumidor, quando eu vou para decidir em qual mercado eu vou comprar, ou qual loja de roupa eu vou escolher, eu vou buscar na atualidade midiática, eu vou me informar através dos meios de comunicação qual que é a empresa que o dono está falando que problema o coronavírus não é nada, morra quem morrer, e qual que e quais as lojas onde os proprietários estão tendo uma resposta condizente, estão agindo de acordo com as minhas crenças. Eu dependo dessa qualidade midiática. E o fluxo de informação é algo que organiza, né? O Meyrowitz, ele está trabalhando a questão dos meios digitais, da televisão, do telefone, em oposição aos livros e revistas, né? O modelo impresso. Ele fala que, por exemplo, antes tinha o quê? Tinha a revista especializada, né? Então, tinha aquela revista que só os homens liam, tinha aquela outra revista que era voltada para um público negro, ou só para as mulheres, ou conteúdos infantis, né? A gente vê, às vezes a gente vê em séries americanas falando dos anos 80, 70, da questão dos discos de comédia, né? Que tinha aqueles discos de show de comédia que os pais escutavam depois que os filhos iam dormir, porque os filhos não podiam escutar. Hoje na televisão a gente não tem mais isso, né? O que o Meyrowitz apontava, na verdade, que na televisão não tinha mais isso. Essa barreira entre gêneros, raças, a televisão dissolve, né? Então, todo mundo está acompanhando a mesma televisão. Isso muda o meu comportamento. Se eu sei o que... ele comenta assim, se as mulheres têm acesso ao mesmo debate, conteúdo que está sendo apresentado para os homens na televisão, isso muda a posição da mulher na sociedade, porque daí a mulher pode se empoderar no sentido de participar da política, porque antes o assunto político estava nas revistas masculinas. Nas mulheres era o que? Discutido moda, discutido comportamento, como cuidar bem da casa, né? E quando vai tudo para a televisão, o público é tudo o mesmo. Então, muda o comportamento social. E isso é uma mudança do fluxo da informação. Tá?
Bem, depois, recentemente, quando eu já fui adotando essa questão, passando para pós-verdade, eu entrei agora recentemente com outro autor da teoria do meio, na verdade ele é mais ligado ao Media Ecology, que é o Neil Postman, que ele tem um trabalho, um livro bem interessante que é Amusing Yourself to Death, que ele vai falar também sobre a televisão, nos anos 80, tanto o livro do Meirowitz quanto o do Postman é dos anos 80, então eles estão discutindo a televisão. E o Postman entra num aspecto epistemológico, e daí que ganha sentido a questão da verdade, ganha ainda mais uma relevância, um papel bastante significativo. Porque o que o Postman está falando é que os meios de comunicação organizam a forma como a gente conhece o mundo e interage com o mundo, as informações. Então, o Postman vai falar, por exemplo, sobre a chegada do desenvolvimento do telégrafo e da fotografia e como que isso modificou. Ele vai falar sobre o raio, a relação entre informação, proximidade e informação. Então, o que ele fala? A gente recebia antes do telégrafo o jornal da sua região, no máximo do estado, onde você podia agir. O termo que ele usa é razão, informação, ação. Né? Então, o que acontece? Lembra quando tinha os jornais locais? Os jornais locais, se alguém for de cidade do interior, né, os jornais locais pesavam muito mais na questão da informação local, sobre postos de saúde da sua cidade, das escolas, problema de creche, problema de asfalto, onde você podia agir. Eu posso chegar no prefeito, no vereador da minha cidade e reclamar com ele. O que acontece? O que o Postman fala, quando você começa a ter um sistema cabeado de telégrafo, começa a ter muito mais informações distantes. Então, eu sei, por exemplo, eu tenho acompanhado recentemente, na verdade, bastante podcast, e já faz algum tempo eu acompanho sites de notícias alternativos, eu consumo muita informação que vem, uma boa parte desses sites são estrangeiros, né? São alguns dos Estados Unidos e da Europa também. Qual que é a minha capacidade de agir sobre o mundo, sobre o que está acontecendo na derrubada de estátuas nos Estados Unidos ou na Inglaterra? Eu posso me informar sobre isso. A gente sabe, mesmo que acompanha só os sites em português, sabe o que está acontecendo, mas o meu raio de ação sobre a violência policial nos Estados Unidos é pequeno. Né? Eu posso fazer um paralelo para o mundo, mas os meios de comunicação não passam esse paralelo para o nosso mundo. Então, é uma questão complicada. Né? Então, o nosso raio de ação vai ficando pequeno. Eu conheço muito, mas eu posso agir pouco com aquelas informações que eu tenho. Então, esse aspecto epistemológico é algo que tem me atraído bastante. Eu tenho pensado, a minha proposta, na verdade, hoje da internet é como que essas modificações que a internet trouxe modificou ainda mais essa nossa relação, capacidade de se informar, as informações que a gente obtém do mundo e a capacidade de agir sobre o mundo. Né? E como que isso, juntando outras características específicas da internet, como a criação, como os algoritmos que criam bolhas de informação, a questão da fragmentação das informações, a dificuldade de saber quem que é o autor da informação que a gente recebe, se é uma notícia válida, se o site é verdadeiro, se não é. O que acontece? Eu recebo no WhatsApp uma informação que um colega meu de escola, num grupo de escola que eu tenho. Ele manda uma informação X. Eu não sei se aquela informação é dele. A gente teve alguns casos um tempo atrás do coronavírus, principalmente em países de língua inglesa, que ficou conhecido como o tio, acho que era o tio militar, alguma coisa assim, que falava que um militar, meu tio que é militar, médico militar, foi para a China e veio trazendo tais informações sobre o coronavírus. Ele tinha informações válidas, informações falsas. Eu não sei se aquela pessoa existe mesmo, se é o tio dele, da pessoa que me mandou, ou se é um outro. A gente vê os casos de fake news sendo espalhadas no Twitter
a favor do Bolsonaro, que todo porteiro, o filho do porteiro de 300 prédios no Brasil morreu vítima de um pneu que explodiu quando estava calibrando e marcaram como coronavírus, né? Eu não sei se aquela pessoa é verdade, como que eu vou saber isso? Isso é tudo um efeito da tecnologia que a internet possibilita. Isso modifica a forma como eu conheço o mundo, né? Então eu vou muito mais para esse lado. Oi? É interessante que você talvez dê a mesma importância nesse novo mundo regido pelas fake news. O WhatsApp, a tia do WhatsApp, a famosa tia ou tio do WhatsApp, né? Eles passam a ter a mesma relevância, se não maior relevância, do que veículos de imprensa, por exemplo, né? É porque a gente tem que pensar em como as construções de confiança, né? Enquanto a confiança, a imprensa está tendo uma dificuldade, uma quebra, né? Uma ruptura aí nessa, que em parte também foi muito acelerada, teve um processo de político, né? Ali a gente vê, inclusive, o termo do fake news que a gente fala que o problema dele é apropriação política, o que não me agrada é fake news, e aí a gente tem essa quebra de confiança, e aí os grupos de WhatsApp, assim, acabam sendo esses locais onde as pessoas, elas têm ali o grupo da igreja, elas têm o grupo da família, então é uma relação de confiança que é difícil para a gente falar, né? Até quebrar, né? Uma vez eu vi um relato da pessoa falando, eu também nem sei se é verdade porque esse relato estava na internet, né? Mas é uma história, uma anedota válida. Da pessoa chegou e falou, recebeu na época da eleição uma mensagem de uma parente, de uma tia mais velha, falou assim, não, tia, isso é fake news, isso é mentira. Ele falou, não é mentira, quem me passou foi o seu primo fulano de tal. Por que ele ia mentir para mim, né? Mas na verdade você não sabe que onde está. Uma vez eu tentei dentro do grupo assim rastrear, no grupo nada muito esforçado, mas eu acho que eu cheguei a 3 ou 4 graus assim de onde veio aquela mensagem. Acho que 2 ou 3 mensagens que eu tentei. Tipo, fulano mandou daqui, que recebeu de não sei da onde, que recebeu de não sei da onde. Dali para trás eu já não tinha mais acesso. Então, sabe aquela história dos 6 graus de separação? Eu acho que isso já acabou com a internet, assim, porque a rede se tornou tão difusa que a gente não consegue mais chegar em ninguém, nem com 6 passos, né? Tipo, a gente nunca sabe de onde que surgiu aquela informação. E o interessante, Fernando, na verdade eu quero até convidar o pessoal aí que está só escutando, vocês podem abrir seus microfones se vocês quiserem falar, também para fazer alguma pergunta, pode abrir o vídeo também, podem ficar à vontade para interagir, para trazer alguma questão, né? O que eu ia trazer agora é justamente que nesses graus de separação que a gente vai encontrar, essas camadas de investigação que a gente faz para tentar rastrear a mentira ou a fake news, normalmente quando você chega a ela e você responde com a verdade, ou então pelo menos com o fato, né, que fora distorcido, é impressionante que ele gera um sentimento agora que é o contrário, né? Então, você é repudiado por trazer a luz ou a verdade daquela informação, né? Lá vem o chato do debunking as fake news, entendeu? Porque justamente a gente está feliz, a gente está confortável nesse ambiente que é muito seguro, né? Na educação midiática a gente pensa muito sobre uma das estratégias que a gente tenta trabalhar com as pessoas é de como falar com quem compartilha fake news, né? Porque a gente sabe que dependendo da forma, e aí entre estratégias inclusive de comunicação não violenta, dependendo da forma pode aumentar a desinformação, né? Então a gente tem que pensar que a gente trabalha dois momentos. Primeiro, desse contato com conteúdo suspeito, de você ser cético mesmo, começar a desconfiar mesmo da motivação e não desconfiar da pessoa que te enviou necessariamente, entendendo que muitos de nós estamos presos também nesse universo de dúvidas e que muitas vezes a gente compartilha na ingenuidade, achando que de fato no coronavírus agora, a gente compartilha uma receita de chá, não sei o quê. A gente não quer que alguém morra com aquilo ali, a gente quer que as pessoas se curem de fato, as pessoas acreditam que aquilo é verdade. Então, a gente tenta falar sobre o viés de confirmação, sobre como as pessoas normalmente compartilham o que elas já acreditam ser verdade. E aí quando a gente fala esse primeiro momento, a pessoa duvidar e aí ir atrás e procurar, mas quando a gente volta para essa questão de como conversar, fala muito sobre algumas questões específicas, assim, da responsabilidade
que é aquela pessoa, quando você vai falar com alguém, né? Para aquela pessoa, falar para aquela pessoa que ela tem uma responsabilidade enorme sobre aquilo que ela está passando, porque, enfim, envolve pessoas, envolve saúde pública, envolve assuntos que podem vir a ter consequências. A gente fala muito sobre consequências, porque também a gente sente que nessa oficina, por exemplo, é a hora que dá o choque, assim. Olha, as pessoas estão morrendo de fato, assim. A gente teve um caso ontem de uma agente comunitária de saúde que falou que lá em Pernambuco, na região onde ela atua, no interior, muitas pessoas estão recebendo receitas prontas, né, de coronavírus, que é a ivermectina, azitromicina, não sei o quê. E aí muita gente está comprando, deixando em casa, e aí ela falou que as pessoas estão tomando em precaução, ou então, assim, primeiro sintoma já toma, e aí tem casos de intoxicação, e tem gente que está morrendo, de fato, que quando vai chegar no hospital já está em processo já de terminal, assim. Então, a gente fala sobre responsabilidade, para as pessoas entenderem essa causa, né, os efeitos, e também a gente fala sobre esse papel de confiança, tenta trazer um pouco isso, tentar falar para as pessoas que, olha, todos nós somos pessoas que a gente tem um papel de confiança. Eu, por exemplo, você como pai, eu como filha, como pesquisadora, todos nós temos papel de confiança na sociedade. E vale a pena você perder isso que demorou a vida inteira para você construir, por ser uma pessoa que está constantemente divulgando material mentiroso, assim, post mentiroso. Então, assim, a gente tenta falar isso de uma forma que seja minimamente, assim, tranquila, que a pessoa vá ter uma preocupação maior, mas é muito delicado. Eu queria fazer uma pergunta para o Fernando. É um confronto. E o conflito, a gente tem que entender que o conflito ele não é ruim, é importante que ele exista, né? Um conflito de ideias, porque somos pessoas que têm diferentes vivências, trajetórias. A gente não pode mais entender que a gente precisa dialogar, precisa conversar, precisa debater. Uhum. Então, a ideia não é que a gente não fale, não discuta. O conflito ele é saudável, que a gente consiga, de fato, voltar a, inclusive, conversar. Eu queria fazer uma pergunta para o Fernando, sobre essa questão de como a gente está consumindo muito mais e nessa capacidade de agir. Eu estava me perguntando essa semana sobre como essas mobilizações online têm acontecido e com o avanço da força das hashtags, né, a gente consegue talvez ter uns efeitos mais reais e uma escala global, assim. Essa semana aconteceu aquela hashtag que é um desdobramento do Black Lives Matter, que foi aquela hashtag do pare de lucrar com o ódio, né, em inglês, que foi uma hashtag que fez com que várias empresas boicotassem o Facebook, né? Estão boicotando, é um processo que está chegando no Brasil também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa talvez seja uma forma que os novos tempos, né, a gente está conseguindo, de fato, talvez agir em uma escala global. As hashtags talvez tenham um valor muito alto nessa mobilização. O que você acha sobre isso? Só fazendo vou fazer um comentário que o Lobão tinha falado e tentar juntar com ele. Se eu escapar muito, você me lembra. Eu acho que tem um autor que a definição que eu mais gostei de pós-verdade é de um autor chamado Lee McIntyre. Eu acho que ele é americano, não tenho certeza, estadunidense, né? Ele escreveu um livro chamado Pós-verdade, Post-Truth, né? Eu não sei se tem, eu acho que tem traduzido, mas eu não tenho certeza. Que ele vai definir pós-verdade não como uma superação da verdade, porque a gente encontra muito uma referência da pós-verdade, uma coisa que me assusta bastante, uma interpretação errada do Foucault e do Nietzsche, de uma questão de pós-verdade como crença individual, quando, na verdade, o McIntyre ele aponta que pós-verdade é uma corrupção no processo de construção da verdade. Não é que a gente abandonou a ideia de verdade. Quando a gente acredita numa mentira, numa fake news, a gente acredita como se aquilo fosse verdade. Então a gente tem uma verdade. Só que o modo como a gente constrói a verdade hoje é diferente. Né? Então eu acho que essa definição ajuda a gente a entender. Eu estava participando, até as anotações que eu estou aqui, é de um congresso que eu participei umas semanas atrás, online também. E o congresso é do Media Ecology, é um grupo basicamente de estadunidenses e canadenses, que tem esse problema, Gabi, que você citou também, de eles estão tentando melhorar a diversidade do grupo, né? Eles fizeram, inclusive, sessões de debate, de discussão sobre como melhorar. Espero que melhore, que o ano que vem o congresso vai ser aqui no Rio, né? Então vai trazer bastante gente brasileira, mais diversidade. Mas eu citei o caso do QAnon, da teoria da conspiração do QAnon, que é uma teoria nos Estados Unidos, que é bem famosa, né? De um deep state, assim, de alguém que controla.
essas pessoas elas não acreditam naquilo simplesmente por acreditar. Né? Foi o que resultou naquele atentado numa pizzaria em Washington por causa É o de uma Pizzagate, pedofilia. Né? Do Pizzagate. Está tudo ligado com esse QAnon. Eles buscam essas informações. A gente assista aquele documentário sobre Terra plana no Netflix, eles vão atrás, eles fazem pesquisa, então não é uma coisa assim, eu acredito que é ponto final. Por isso que é difícil, às vezes, a gente derrubar, a gente discutir e convencer a pessoa do contrário, porque ela pesquisou, ela leu sobre aquilo, ela tem informação, ela não tem informação assim, você pode questionar qual que é a qualidade dessa informação, qual é o processo de validação dessa informação. Mas não é diferente. Eu até citei o caso, falei na palestra assim, não é tão diferente o pessoal do QAnon do que a gente fez, tanto que o Terra Plana tem congresso. Teve um congresso em São Paulo, né? Tem congresso, vários congressos nos Estados Unidos sobre Terra Plana. Aqui no Brasil, esses casos que a Gabi citou lá no começo, contra a população periférica, contra a população negra, isso, na verdade, são informações que os grupos racistas, eles servem para alimentar e reforçar a discriminação, né? Uma discriminação racial, uma discriminação de classe. Então, são informações que são coletadas e você fala, não, isso é verdade porque existe, porque não teve eu não sei como aquela mulher era uma influenciadora de alguma coisa que era lamentável que ela postava, mas que falou que não é normal você ter racismo, né? O racismo é uma reação normal de proteção contra porque os negros são maior população carcerária, quem comete mais crime é negro, então é normal, né? Não, ela coletou essas informações, aqueles dados, ela trouxe dados apontando e reforçando a teoria dela, né? Entrando nessa questão, eu tenho um problema bastante grande, assim, que eu sempre fiquei pensando, não solucionei por completo ainda hoje, né, sobre o ativismo de sofá e o ativismo nas ruas, assim, né? Acredito que o ativismo na rua seja muito mais importante, seja importante ainda, né? Você ir para a rua, porque, por exemplo, o grupo de apoiadores do Bolsonaro, ele vai para a rua para tentar legitimar o movimento, e ele é muito forte na internet, né? Poderia ficar só na internet, né? Onde é o terreno deles, onde eles não recebem confronto, não recebem confronto de uma maneira limitada, né? Mas onde poderia controlar o confronto melhor, né, do que nas ruas. Só que hoje a nossa realidade, a nossa construção de mundo, né, essa atualidade midiática, para usar o termo do Martino, vem da internet também. Eu tenho um colega da filosofia que um trabalho dele, ele já escreveu sobre identidade híbrida. É um tema que eu nunca entrei muito ainda, mas que a gente tem uma identidade real, uma virtual, e hoje a gente já tem uma identidade híbrida, né? Já mistura o que está no virtual e o que está no real. A gente não tem. Então, uma das características que o Postman já apontava, o Postman, inclusive, nesse livro que eu citei dele, ele fala sobre desinformação, né? Disinformation, que é o termo mais vigente hoje na academia em língua inglesa. E quando eu li aquilo, eu falei, nossa, fiquei assustado, né? Fiquei impressionado, no livro dos anos 80, ele falando que a televisão causava desinformação. Só que ele está falando de desinformação no sentido de... Ele até compara com a ideia de guerra de informação. Você tem muita informação, algumas informações que levam para um lado, te desorientam, né? Ou você tem tanta informação que você não sabe qual caminho seguir. Na internet, quando a gente tem essa mobilização, como pare de lucrar com o ódio, a gente está mobilizando informação. Quando a gente coloca uma hashtag no topo do Twitter, o Twitter, qual que é o número de pessoas que usam o Twitter? É baixo assim, em relação ao Facebook. Só que quando você coloca uma questão no topo do Twitter, aquilo vira matéria em outros lugares, né? E você traz aquele debate. Então, quando Black Lives Matter estourou nos Estados Unidos, a gente estava discutindo lá, estava falando sobre uma realidade lá, e a gente estava tentando aproximar pela internet, tentando aproximar com a realidade do Brasil, com os casos do Brasil, né? Falando tanto George Floyd quanto as inúmeras vítimas que a gente tem no Brasil de violência. Então, tinha posts tentando simular. Dentro dessa infoxicação, né, desse mar de informação que a gente tem,
essa briga por trazer um discurso na internet é importante também, porque é ali que vai orientar. É complicado a gente romper a bolha. Desde sempre eu falava assim, não, eu acho errado a gente excluir pessoas. A pessoa fala, tem uma visão contrária minha no Facebook, eu deleto ela. Falo, você está cansado de ver? Só tira ela do seu feed. Deixa ela lá, porque daí ela vai continuar vendo as informações contrárias que você está passando, né? Porque você vai receber. É sacanagem você tirar também, né? Mas é importante, eu acho. É importante a gente, porque é ali que a gente constrói a nossa visão de mundo, né? Se eu vejo todo mundo falando de racismo, ou legitimando o racismo, né, na minha rede social, eu vou pensar que aquilo é normal, eu vou agir de modo racista no meu dia a dia, né, no meu mundo real. Então, é um espaço de estudo, de informação importante. Eu acho que é válido, né? Em especial no caso do Facebook, eu estou muito tentado, eu já quase não entro mais no Facebook, nem entro praticamente, mas eu estou cada vez mais convencido de que o próprio Zuckerberg não é uma questão de lucrar em cima do racismo, mas ser uma rede fundada por racistas. Eu acho que esse é um problema, porque inclusive ontem ou hoje saiu várias denúncias, uma organização estadunidense apontando discriminação racial no trabalho, dentro do Facebook. Então eu acho que a gente não tem que mais pensar assim, não, o Zuckerberg estava querendo só lucrar. Eu acho que a gente tem que começar a pensar no Facebook, se a gente não está dando dinheiro, tornando bilionário uma pessoa que é racista, porque é um absurdo você manter esse tipo de discurso. Agora ele tirou os bangalôs, denunciou, tirou o post do Trump, né? Marcou o post do Trump, mas eu acho bem problemático. Reação porque mexeu no bolso dele, né? Mas de marketing, uma gestão de crise básica. Faz umas mudanças ali na estrutura racista, mas se a pessoa, você vai continuar dando dinheiro. Nos Estados Unidos tem um boicote enorme ao Filet Chicken lá, uma rede de fast food de frango, que o dono financia campanhas anti-LGBT, né? Então, como assim, você vai continuar dando dinheiro para ele? Que é absurdo, né? Você vai continuar dando dinheiro para o Facebook? Realmente uma reação é importante, porque trouxe essa discussão. Eu acho que rompe. É importante a gente discutir, debater na internet também. Muito bom. Gente, a gente está chegando aqui ao fim. Eu queria saber se tem mais alguém aí que gostaria de dar uma palavrinha aí, fazer alguma pergunta para a nossa convidada Gabriela de Almeida e nosso convidado Fernando Strongren. Espero que vocês tenham gostado aí dessa conversa, mas temos aí a última oportunidade de interação para vocês poderem, enfim, colocar mais algum questionamento para a gente poder encerrar, para não ficar tão longo assim. De todo modo, enquanto vocês vão elaborando seus questionamentos, eu vou dizendo que a gente vai está gravando esse vídeo, a gente vai disponibilizar, pedindo autorização aí de Fernando e de Gabriela. Né? Nossa, muito bem. Obrigado. A gente vai disponibilizar no nosso YouTube, da Escola de Humanas, nosso canal. Né? A ideia é que a gente disponibilize isso, obviamente não pela qualidade de uma live no Facebook, minha câmera hoje está um negócio horroroso, mas justamente pelo conteúdo que a gente vai ter de arquivo para a gente poder voltar depois. Jennifer pergunta, então, ao procurar a verdadeira verdade, deveríamos considerar as influências. Está escrevendo aos poucos, vamos esperar. As influências, né? Procurando a verdade, deveríamos considerar as influências. Talvez as influências que vêm... Né, a subjetividade, talvez, né? Que a gente entender que todos temos... Você está falando uma coisa, Marcos? Que a internet está tão ruim que fica... Não, eu acho que a pergunta seria essa. Como é que é a dinâmica, Lobão? Pergunta pelo chat, é? Não, pode ser pelo chat ou então também pelo som. Como ficarem mais à vontade. Quando você abrir para pergunta, eu quero fazer uma. Não, já está aberto. Marcos, é que você tinha saído um pouquinho. Tem só a pergunta da Jennifer, que é a seguinte. Eu estou administrando uma bebê de 10 meses aqui, cara. Não, então, é isso, meu querido. É prioridade, tá? As coisas são bem difíceis. Acho que o Fernando... Tá faltando a participação dela aqui nessa live. Tá faltando a participação dela. Na live das 4, eu acho que possivelmente ela vai ter uma participação, com certeza. Perfeito. Então, Gabi, a gente estava falando aqui, ó. Então, a Jennifer pergunta, então, a procurar a verdade,
A verdadeira verdade, né? É interessante a gente pensar na verdadeira verdade já, né, de início. A gente deve considerar, então, as influências, ou seja, talvez o que a gente considera de influência. Então, qual é o grau de influência que aquela pessoa tem na sociedade, ou então, enfim, na vida pública mesmo, ou na questão pública, né? Essa questão de verdadeira verdade é bem complexa, né? Para você entender como somos sujeitos que temos nossas trajetórias, portanto, nossas subjetividades também, né? Nossas bagagens, e elas ajudam a criar as nossas próprias verdades. Agora, a gente vai buscar uma verdade, por exemplo, o que a gente tem considerar as influências. Eu não sei se eu entendi muito bem o que seriam as influências, mas talvez o que a gente chama de fontes confiáveis, que a gente tenta elaborar um pouco, e que é até complexo hoje em dia a gente poder listar quem são fontes confiáveis, porque coronavírus, por exemplo, a gente não sabe se a gente pode, por exemplo, colocar o Ministério da Saúde como uma fonte confiável, entendendo que muitas informações estão sendo negadas à população. Então, é bem complexo mesmo essa questão da influência. A gente tenta fazer com que a pessoa pense, busque o que mais poder se aproximar da verdade. Então, busque por conta própria e pesquise, né? Acho que a gente está tentando fazer um trabalho de que as pessoas elas se debrucem mais sobre a pesquisa, sejam menos passivas no consumo de informação, que elas busquem mais se informar por conta própria, né? Porque o que o Facebook e todas as redes sociais trouxeram para a gente foi um consumo passivo enorme, né? A gente não entra mais em home de site, né? A gente recebe o que está na nossa timeline, né? Então, isso também ajuda, a gente tem uma construção muito enviesada, também tem a ver com os algoritmos, as bolhas, né? Algoritmos também, a gente tem que entender que a gente está vendo ali o mais do mesmo. E até, por exemplo, ontem na live do Intervoz, a gente falou sobre as agências de checagem, que elas são muito importantes que existam, mas também são pessoas que têm, né, os seus recortes, né? Então, a gente tem que entender também os limites e para saber onde, de fato, a gente pode encontrar a informação que mais se aproxima da verdade. O que eu falo muito no jornalismo, que eu acredito que as agências fazem, que eu acho que a gente devia estimular mais para poder até ter uma relação de confiança melhor com a população, é fazer um jornalismo checável, né? Fazer matérias, reportagens que as pessoas consigam chegar àquela mesma informação se elas apurarem por conta própria. Então, é isso. Você está falando de um estudo, vai ter um link para o estudo. Se você tiver uma fala, enfim, a gente conseguir linkar o máximo que a gente puder para que as pessoas consigam, de fato, ir atrás daquela informação. Então, estou falando de uma forma mais prática, mas talvez o Fernando possa elaborar melhor a forma mais filosófica do que talvez a Jennifer queira saber. Bacana. Eu achei a profissão verdadeira verdade, né? Já é um sintoma da sociedade contemporânea de que a gente tem múltiplas verdades, né? Se a gente pegar os filósofos desde a antiguidade, assim, mas principalmente na modernidade, eles vão falar, não, a gente tem uma verdade e tem o erro, né? A gente, o Descartes mesmo já coloca, mas outros autores na modernidade vão falar, não, o que eu chego, eu posso chegar numa verdade, né? E também, o que agora eu acho que é verdade, depois muda, com aquelas histórias mais modernas de mudanças de paradigmas, né? Mudanças de na verdade, que eu tinha uma compreensão errada, eu tinha falta de informação, ou uma informação errada que distorcia a minha verdade, mas existe uma verdade, né? Se a gente usar a ideia do Platão, o do Aristóteles talvez seja melhor do que a do Platão, a gente vai chegar na forma verdadeira, né? O que antes eu só estou tropeçando, estou cometendo erros, né? Mas hoje a gente pode falar em múltiplas verdades, né? E ter uma verdadeira. Essa da influência, se a Jennifer quiser explicar melhor depois o que ela quis dizer com isso, mas eu penso em dois sentidos. Primeiro, a influência de quem constrói a verdade, né? De quem está naquele discurso. Isso é interessante a gente pensar no estilo do Foucault e do Nietzsche. Eu já falei deles, eles são utilizados para justificar, falar que a pós-verdade é resultado dessa pós-modernidade, onde Nietzsche e Foucault diziam que cada um tem a sua própria verdade, mas isso é uma interpretação errada. Por quê? O Nietzsche vai falar que a verdade é uma construção social, mas ela é uma construção social a partir... ela é uma construção social, então ela é coletiva, então você tem ele vai falar que existem
sujeitos mais que determinam, ou grupos, uma elite que determina o que vai ser aquele conceito, né, o que vai ser, portanto, a verdade, mas ainda assim ela é aceita socialmente. Então, esse papel, né, no caso, o Nietzsche usa a palavra rebanho, né, aceita aquilo e valida aquilo. A validação vem a partir da sociedade. E a crítica, e o comentário em um texto pequeno, que eu gosto bastante do Nietzsche, que é sobre verdade e a mentira num sentido extramoral, ele fala que a mentira surge não a partir do desinteresse pela verdade, mas quando aquele discurso, aquela palavra gera um benefício pessoal e prejudicando o coletivo, né? Então, o coletivo ainda é importante. E o Foucault é do pensamento do Nietzsche nesse sentido, né? E o Foucault ele traz essa questão da influência dos meios, né? Dos meios, assim, das instituições, é o que o Foucault usa. Então, a escola, a biblioteca, ele não cita tanto, mas ele menciona os jornais, os meios de comunicação, são influências importantes na construção dessa verdade, né? Com a internet, a gente tem várias narrativas sendo construídas sobre aquela verdade, né? Possibilita, antes, o Estadão e a Folha, ou o Estadão e a Carta Capital, a Veja e a Carta Capital apresentavam discursos diferentes, mas você tinha uma certa unidade. O que a gente chama de fato era o mesmo. Hoje não, hoje a internet permite que as pessoas tragam informações completamente aleatórias, assim, fora daquela verdade. Por outro lado, um outro sentido de influência que eu pensei é qual é o impacto social, que daí é uma questão interessante da gente pensar. Qual que é essa verdade? É interessante, a Hannah Arendt, esqueci o nome do livro dela, mas ela fala se o Urupá lembrar, é um texto que a gente leu a gente leu junto no mestrado também, o espírito, esqueci, não fugiu o nome do livro. Mas ela fala sobre, logo no comecinho, ela fala sobre um dos problemas qual que é a utilização desse conhecimento que a ciência está produzindo, dessa verdade. Essa verdade, ela vai afetar as pessoas, vai ter uma influência negativa? Então, por que a gente vai defender uma verdade que vai ser prejudicial? Só por eu estar certo? Né? Se é verdade que se dados me mostram alguma relação de violência, mas eu vou discriminar um grupo só porque para eu me prender a esses dados, né, para falar que 62% da população carcerária é negra, então, portanto, eles são mais violentos e por isso eu tenho o direito de discriminar. Isso é uma verdade? É uma verdade que tem uma influência boa, que tem um resultado bom? A gente não tem que questionar essa verdade, de onde está vindo essa construção da verdade, e problematizar ela, e às vezes até anular, né? Falando, não, essa verdade tem que ser modificada. Né? Fernando, o livro Eu seria acho que Vida do essa ideia da Espírito? influência, eu pensei nesses dois. É esse mesmo. Obrigado. Legal. Urupá, você já conseguiu aí ter uma tréguazinha? Já. Diga lá. Não, então, eu quero parabenizar a Gabi mais uma vez e o Fernando. Eu acho que eu conheço todo mundo pessoalmente aqui. Aliás, Lobão, Alan, Fernando e a Gabi, pelo menos. Acho que eu fui aluno junto com todos vocês aí em algum momento lá daquela pós. Então, parabenizar a Gabi e o Fernando pela pesquisa. O Fernando já trocou muita ideia no começo desse doutorado, nós somos do mesmo ano, inclusive. Eu acompanho um pouco de perto essa guinada do Fernando para as fake news. E a gente já trocou muita figurinha sobre isso, né, Fernando, na época que você estava aqui. E eu aprendi muito. E eu aprendi muito com o Fernando. Levei ele já numa turma minha que eu dei aula. Fica agora o convite para você, Gabi, quando as aulas voltarem, que eu dou uma disciplina lá na graduação de internet, direitos humanos e sociedade. E eu tenho um tópico de fake news, então eu acho que vale depois você dar uma contribuição com sua pesquisa lá. Eu acho que o Fernando falou e a Gabi falaram umas coisas que são sutis, mas que demonstram um pouco aonde está a complexidade do problema do processo desinformacional. E eu acho que é também consenso de que ele não é novo, e acho que as pesquisas de vocês demonstram isso, mas existem alguns elementos atuais que fazem com que ele se complexifique diferentemente do passado.
E aí o exemplo que o Fernando trouxe lá do rádio, por exemplo, é um grande exemplo que eu ilustro para mostrar o quanto o atual é complexo. As pessoas tinham posto físico para ir fazer o questionamento, por exemplo. Elas podiam bater lá na rádio e perguntar, vem cá, o que está acontecendo aí? Quem é que está lá falando aquilo? Onde é que está acontecendo? Com a internet, devido à difusão e à estrutura dela de rede, das redes, essas coisas ficam um pouco mais difíceis, porque a origem e o saber de quem foi que é o X da questão, que é um pouco que o PL das fake news agora está tentando resolver de uma maneira muito mal engembrada, a meu ver também, mas é o que ele está querendo atingir, porque a questão maior não é o fato narrado, mas quem está narrando o fato. E aí, combinado a isso, entra, eu acho, um ponto que a Gabi falou sobre a questão da autoridade. Eu vou me valer do Foucault aqui. O Foucault tem um livrinho pequenininho que chama-se Análise do Discurso, se não me engano. Pequenininho. Eu tenho até ele aqui, eu vi esse livro um dia desse aqui. Eu vou dar uma olhada aqui quando eu parar de falar e encontro ele. Que eu li esse livro, né? A Ordem do Discurso. A Ordem do Discurso, exatamente. Eu li esse livro estava pra gente lá na disciplina da Cris, eu acho, Gabi. E eu comprei esse livro e li, ou troquei uma ideia com a Cris, uma professora lá que chegou na pós agora na época, num artigo que eu quis escrever, ela me falou, eu comprei, acabei lendo. E ele fala uma coisa que é muito importante, que é muito valoroso também, que a gente pode levar em consideração nesse debate, que é a questão da autoridade, que é um pouco que a Gabi falou aí. Ele diz que o discurso, a partir do locus de onde ele vem, ele adquire o status de autoridade em diferentes níveis. Num resumo, a lá Foucault, né, que ele explica tudo de uma maneira muito hermética, mas num resumo é isso que ele quer dizer. A academia tem um posicionamento, uma autoridade que é diferente de alguém, do cidadão comum. Então, ele faz vários exemplos ali de discursos proferidos pelas pessoas para chegar para dizer que a academia detém o exemplo dele, que ele coloca da autoridade da academia. Eu acho que é um pouco isso que a gente está vivendo hoje também, assim. Então, eu encaro que talvez uma das saídas colocadas para isso seja também esse aspecto da credibilidade. Não é nem muito mais a verdade, porque a credibilidade também, uma pessoa que tem uma autoridade, ela pode se equivocar ou propositalmente cometer e incidir no processo de desinformação. Então, a origem, a meu ver, ela está muito ligada nos tempos atuais, Lobão, dentro desse debate colocado, né? Tanto é que, se você fizer uma análise do projeto de fake news que tramitou, e eu acompanhei muito isso agora, eu voltei à atividade jornalística há um ano, propriamente dito, né? Essa pauta estava comigo lá na Teletime, e você olha a guinada que o projeto original do Alessandro Vieira deu para o que foi aprovado no Senado. Não é? Completamente. Os caras querem saber a origem do negócio, quem faz. Porque o exemplo lá do Orson Welles, do rádio, né, Fernando? Tinha a rádio que as pessoas poderiam ir lá bater. Ou então, antigamente, quando o jornal tinha questionamento, as pessoas iam na redação do jornal bater. Entendeu? Com esses processos na internet, a gente não tem mais isso. Aí os debates sobre a credibilidade do tio do WhatsApp ou da tia do WhatsApp é que entram no contexto atual, com aspecto de fundo de verdade ou não. Então, eu creio que é importante a gente colocar esses elementos que eles parecem soltos, mas, ao meu ver, é uma linha de raciocínio muito condizente com o que pode aparecer e está acontecendo hoje, né? E aí, com todos os problemas, acho que quem me conhece um pouco mais sabe que a minha história sempre foi de criticidade aos meios de comunicação, de maneira geral, tanto nas minhas pesquisas como na minha vida pessoal mesmo. E tanto é que eu fiz uma opção de não trabalhar assim nesses meios, por uma opção pessoal mesmo. Mas, com todos esses problemas colocados, o jornalismo construído socialmente, e aí é o campo que a teoria dos meios apresenta uma solução de sociedade complexa
constituída por influência dos meios de comunicação, utilizando esses meios como elementos constituintes e fundantes dessa sociedade, mostra que há um construto social desses meios de comunicação, dos quais eles partem do pressuposto de uma verdade. Com todos os problemas que eles possuem, eu acredito ainda que eles sejam ainda elementos hoje, principalmente hoje, de aspectos que mostram o mínimo da verdade colocada na sociedade. Isso não tem nada a ver com editorial, isso não tem nada a ver com posicionamento político ou com edição, mas é uma fonte de verdade que eu particularmente eu não descartaria, assim. Faria uma leitura crítica, por exemplo. E aí a educação midiática, Gabi, pode vir despertar um pouco desse processo, dessa leitura crítica. Não colocando-os como os baluartes da verdade, mas, olha, há uma responsabilidade social constituída desses meios de comunicação. Não à toa. Qual é o travestimento, se essa palavra existe, que as grandes notícias de desinformação utilizam? Elas criam sites de notícias. Por que site de notícias, Lobão? Porque o site de notícia, em tese, tem um aspecto ali de um noticioso que publica notícias. Né? Então, é uma das formas de travestir. E só para finalizar fatos, mesmo, né? Exatamente. Eu acho que é uma moldura da credibilidade, né? Eu penso muito nisso. Exatamente. É uma moldura da credibilidade travestindo os fatos. E para finalizar rápido, que eu não quero falar mais, eu acho que tem um elemento importante sobre o WhatsApp especificamente. E aí eu acho que entra um pouco no que eu tenho feito e discutido nas minhas pesquisas. Assim. Eu estou discutindo neutralidade de rede agora no doutorado, e vocês já se perguntaram por que é o WhatsApp que foi utilizado e não o Telegram, por exemplo? Talvez pela vulnerabilidade da rede, né? Desinformação. E aí vamos pegar o processo eleitoral, por exemplo. Vocês já se perguntaram por que foi ele? Por que o WhatsApp? O WhatsApp foi utilizado prioritariamente, digamos, primeiro, pelo seu alcance e segundo, a um modelo de negócio praticado de zero hate. Ninguém, hoje que tem o WhatsApp, tem acesso a ele pleno. Não há vedação de acesso. Você tem vedação de acesso à internet, por exemplo, a um site de notícias. Se você não tiver uma banda larga, capacidade de pagar um plano de pacote de dados, uma banda larga fixa. Isso te veda, e a pandemia está aí para mostrar isso. Inclusive, eu vou falar isso na live daqui a pouco, que eu convido todos e todas a estarem lá também com a gente, trocando essa ideia. Manda o link, Urupá. Manda o link. Pode jogar o link nos comentários. Essa é a primeira coisa, tá? E segundo, o modelo de negócio utilizado dele de zero hate, é que permite que todo mundo que tem um WhatsApp tenha acesso às informações que circulam nele. Então, é um envio, assim, é uma porta de entrada massiva, tão grande quanto a televisão. O que a televisão demorou 50 anos para se constituir aí, de estar em 90% dos lares, o WhatsApp fez isso em questão de poucos anos. Nós temos aí a pesquisa TIC Domicílios mostrando que 99% dos brasileiros têm celular, têm internet pelo celular. Isso significa que nós temos 99% de pessoas acessando o WhatsApp. Isso daí é um montante de pelo menos 140 milhões de pessoas que recebem informações diariamente por aquele meio de comunicação, que não recebem na mesma proporção pelo rádio, por um site de notícias ou pela própria televisão. Porque às vezes essas pessoas estão fora da sua casa no trabalho, em locais onde não existem esses meios, por exemplo. Mas o celular, com acesso de zero hate ao WhatsApp, está presente. Então, isso é um elemento fundamental nesse processo desinformacional dessa ferramenta. Porque não foi à toa que ele foi utilizado. Existe um ponto interessante no PL de fake news, que eu vi poucas análises, na verdade eu não vi análise sobre isso, né? Mas é a pesquisa que eu estou pensando, lendo o texto aprovado, me remeteu. Quando você vincula no artigo 12 ali do PL, artigo 12 ou 8º, aliás, 8º,
ele vincula uma conta de rede social e serviço de mensageria ao número de celular, por exemplo. Não é? Se você não tem o número de celular, você não tem acesso. Isso, o que isso significa na prática? Que as pessoas somente com celular e número habilitado é que receberão informações por essa ferramenta de disseminação de mensageria que é o WhatsApp. Então, se você tiver um contrato por algum motivo bloqueado, pré-pago, hoje você demora 6 meses para fazer recarga, você perde a linha. Pós-pago, se você atrasou 2 contas, a sua linha é suspensa e na terceira seu contrato é rescindido. Essa é a palavra utilizada no PL de fake news, por exemplo. Você também perde a conta. É um delimitador, é uma tentativa de delimitar o acesso das pessoas a essa plataforma, Lobão. É tímida, mas não deixa de ser um instrumento de limitar as pessoas a essa plataforma, porque ele é um serviço de mensageria vinculado ao número de telefone. Então, eu fiz esse apanhado aí só para vocês verem que essas coisas todas estão interligadas e numa tentativa de contribuir, trazer uns aportes aí. Foi uma contribuição sensacional apresentar aí o Urupá, que também é um colega pesquisador dentro da área de comunicação, né? Estou um pouco ainda por fora, Urupá, das suas pesquisas. Depois a gente pode bater um papo, talvez fazer uma live. Nem eu tô por dentro, Lobão. Tá todo mundo junto, tá? Nem eu, tá? Mas esse nosso encontro aqui, Urupá, a ideia dele, eu chamo de toró de palpite por causa disso, sabe? Ele me fez muito bem enquanto método falar sobre a minha pesquisa com outras pessoas, independentemente até se elas têm uma relação, né? Nesse caso, a gente tem pesquisadora Gabi e o Fernando, cujas pesquisas elas encontram lugares muito próximos, né? Mas o interessante é da gente poder aumentar o nosso fluxo mesmo de pensamento. Eu acho que ajuda no próprio processo mental de pensar ou repensar a tese, de encontrar lugares que você talvez não encontraria se não estivesse falando sobre seu próprio projeto, sabe? Mas eu agradeço a tua contribuição, o Urupá sendo aí, para quem não conhece, um pesquisador da comunicação também, né? Então, teoria de comunicação, tecnologia de comunicação, e também com um longo trabalho aí longa história de militância na área de democratização da comunicação, né? Principalmente aí na área da expressão radiofônica, né? E também das lutas, né, sindicais, né, meu querido? Então, e pelo carnaval, né, Lobão? E pelo carnaval, claro. A folia passa pelo pandeiro aí Só o parênteses. Estou eu numa reunião, metendo pau na Secretaria de Comunicação. Aí ele, não, nós vamos mandar um interlocutor conversar com vocês. É o Lobão interlocutor. Secretaria de Cultura. Porra! Secretaria de Cultura, isso. É o Lobão interlocutor. Eu falei, puta merda. Estamos em casa. Os caras já mapearam que ele é meu colega e mandou o cara para me mapear, entendeu? Foi isso. Bem, gente, obrigado pela conversa. Então, o Toró de Palpite conseguiu, assim, com muito êxito, na verdade, ter esse momento da gente trocar essas ideias e colocar a cabeça para funcionar. É legal de poder ter apresentado Gabriela e Fernando aí, né, que eu acho que não se conheciam antes. Fica aí um contato aí para acadêmico também, para se trocar ideias, para a gente poder seguir para frente. Nos comentários eu deixei 2 dos livros que foram citados como referência aí para a galera. Alan, muito obrigado, meu querido, pela participação. Esse vídeo, então, como eu falei nos comentários, vai ficar no YouTube gravado e em 2 partes. A primeira parte com a apresentação das pesquisas do Fernando e da Gabriela e a segunda parte com esse debate que a gente fez agora. Agradeço a todas e todos que participaram aqui. Sigam ali a Escola de Humanas no www.escoladehumanas.com.br. Nossa próxima conversa vai ser semana que vem, ainda sem data, mas vai ser sobre quadrinhos, né, o HQ como linguagem e como também arte, enfim, vai ser com Ciro Inácio Marcondes, também um outro colega aí de trajetória. E a gente vai conversando aí, ó. O Urupá acabou de colocar nos comentários, deem uma olhada, o link da Intervozes, que ele vai ter essa live logo mais. Então acompanhem também, né? E eu agradeço aí a presença de todo mundo e vamos, né, fortalecer, né, os nossos conhecimentos transdisciplinares, né, que passam por tudo quanto e fortalecer também as ciências humanas, né, que estão precisando.
Gente, obrigado demais, viu, pela presença. Obrigada, foi ótimo, gente. Adorei. Uma troca incrível. Obrigado. Valeu. Obrigado, Parabéns Bruno, aí, Fernando e Gabi. Obrigado a todo mundo.